Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Crise atrai crise. A política e a econômica se misturam como se fora em um liquidificador. O país tenta sair do atoleiro da recessão que já dura mais de 2 anos. Mas polêmicas como o teto de gastos, delações explosivas como o da mega empreiteira Odebrecht, anistia ao Caixa 2, quebradeira de estados e municípios, repatriação de dinheiro de parentes de políticos, entre outras, puxam para baixo. Como não bastasse, o empreendimento imobiliário horroroso na área de patrimônio histórico de Salvador envolve meio governo, provoca a queda de 2 ministros e respinga lama até no presidente Temer. Cena política debate essa mistura nada fina com quem entende de economia. Paulo Bretas, economista pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado pela Universidade de Oama, Canadá, presidente eleito do Conselho Regional de Economia, Corecon-MG, professor de Economia Brasileira e Formação Econômica do Brasil no Centro Universitário UNA. Já foi vice-presidente de Logística da Caixa Econômica Federal e diretor da Casa da Moeda do Brasil. Bretas, quem trabalha lá na Casa da Moeda deve entender bem de dinheiro, hein? A gente entende papel moeda. Papel moeda não é dinheiro, né? Bom, também convidada para a cena política, Tânia Teixeira, formada em economia pela PUC Minas, especialista em políticas econômicas, mestre em ciências políticas pelo DCP-UFMG, doutorado em economia pela Universidade de Valência, Espanha, professora de economia da PUC Minas e conselheira do Corecon Minas Gerais. Agradeço a presença dos 2 economistas e professores. Ele estava me dizendo aqui que você, nos últimos dias, estava lá na Europa, até integrando um grupo de economistas que estava auxiliando o Papa Francisco. Na verdade, nós participamos de uma conferência internacional que tratou de um tema muito interessante e oportuno, que é economia e inclusão. Beleza, né? Eu acho que este é um problema, né, que nós estamos vivendo no mundo inteiro e particularmente no Brasil. Então, foi muito interessante porque os próprios empresários que estão envolvidos com os temas, né, da própria postura que o Papa vem adotando, né, o nosso Papa Francisco, e a reflexão dele foi muito incisiva. O Papa é um humanista. Eu queria começar o debate com você, Paulo Bretas. Como você analisa esse ponto aqui, esse ponto que a economia brasileira se encontra, essas crises que se misturam, como eu disse ali, a coisa tenta se arrumar de um lado e acaba sendo atrapalhada de outro. Qual é a sua análise desse momento da economia brasileira? E depois a você também eu quero fazer a mesma pergunta. Primeiramente, queria rapidamente saudar os telespectadores da TV BH News e fazer uma pequena correção, Carlos. Eu sou graduado na UFMG. Eu tenho MBA na Fundação Getúlio Vargas. Tá? Ah, sim, tudo bem. Analisando A gente faz uns cortes lá, porque o seu currículo é imenso, e aí misturou um pouco, né? Não tem problema nenhum. São instituições que vêm contribuindo bastante com o desenvolvimento do pensamento econômico brasileiro e tenho muito orgulho de ter estudado em ambas, né? Mas o que a gente percebe... Primeiro, o capitalismo ele vivencia crises de tempos em tempos, não é? As crises capitalistas elas existem, elas são decorrência de processos que levam à exaustão, né? Ora excesso de oferta, ora problemas no jogo da competição, da acumulação de capital. Agora, a gente percebe que o Brasil, durante algum tempo, conseguiu ficar isolado ou até minimizar a famosa crise de 2008. Nós sabemos que o capitalismo começou lá nos Estados Unidos, uma crise
violenta, né, Aquela decorrência... que o Lula disse que seria uma marolinha. Isso, aqui, a né? famosa Uma marolinha que o Lula do falou Lula. E acertou, né? Porque ela não pegou aqui, Ele, né? ele acertou até onde ele deixou o governo, né? Até onde ele podia, né? Depois a marolinha virou um tsunami em cima da presidenta Dilma, não é? Evidentemente, a gente não pode só dizer que o lado da crise econômica é o lado que vem de fora. Não. O Brasil, na medida em que adotou uma série de procedimentos, até para evitar que a crise se avolumasse, que não houvesse aí desemprego, ele tomou iniciativas aí que levaram depois ao governo ter problemas fiscais, né? Hoje a gente vive uma crise fiscal no Brasil, né? O Estado não consegue arrecadar o suficiente para pagar as suas contas. E com uma série de outros problemas que são derivados de um endividamento público que leva a uma dívida enorme e com juros enormes, né? Hoje o Brasil é o país com a maior taxa de juros real do mundo, porque você tem juros reais, juros nominais. Os juros reais são juros nominais menos a inflação. Então, se você pega juros menos inflação, é o que você paga de verdade. E o que se paga de juros de verdade no Brasil, taxa básica, é a maior taxa básica de juros do mundo. Ô Paulo, você fala de juros, eu fico pensando aqui, essa taxa de juros está aí 12, 14, né? 14% Selic. Que quando a gente fala isso, quem está acompanhando o programa fala 12, 14, é porque o gangsterismo, eu chamo de gangsterismo, de bancos, cartões de crédito, cobra 20, 25 por mês. É um mês. Um mês. Essa aí vai dar 500% ao ano. 600, 500, isso, né? Que eu acho isso um gangsterismo. É um absurdo. Existe um absurdo financeiro no Brasil. Eu vejo com preocupação o governo falar em certos tipos de ajustes que têm que ser feitos na economia, mas se lembra muito, primeiro, de fazer um ajuste fiscal para poder gastar menos, para poder... mas não vi até agora ninguém falar de ajuste no sistema financeiro. Não vi até agora ninguém falar... Com a banca ninguém mexe. Não vi. Eu ouvi falar de sacrifícios para o trabalhador, sacrifícios para o aposentado. Eu estou esperando que hora que vai chegar o sacrifício do banqueiro, né? Não chegou até agora. Eu acho que nem para os meus netos, meus bisnetos. Tânia, eu queria só para a discussão andar, você colocar como é que você está vendo essa economia brasileira, você está vendo aí alguma luz no fundo do túnel, que não seja um trem vindo em cima da gente do lado contrário, né? Carlos, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a possibilidade de estar aqui e gostaria de contribuir um pouco para que a sociedade pudesse entender esse momento que a gente está vivendo. Eu tive a experiência de vivenciar essa crise fora do Brasil. Ela ocorreu antes de 2008. Né? Desde 2005 que os países europeus e o próprio Estados Unidos já apresentavam situações graves no que se refere à questão monetária, fiscal, né? E com uma questão que o Paulo não levantou, mas que eu sei que ele também concordaria, é que antes de tudo isso ocorreu um processo de desindustrialização nestes países. Né? A entrada da China, implantando uma política de crescimento interno e aumento das exportações para o resto do mundo e comprando os títulos públicos norte-americanos, foi uma jogada de mestre, né? Por parte de um país que, de antemão, não faria esse processo de internacionalização tão forte como eles fizeram, tanto do ponto de vista da balança comercial, né, quanto do ponto de vista do produto interno bruto. Né? E com a questão da política monetária, que eles passam a integrar essa ciranda financeira, né, de forma muito lenta e gradual,
mas que impediu, de certa forma, que o governo norte-americano e os governos europeus, né, ou no caso a própria comunidade europeia, sobrevivesse à própria especulação financeira que eles criaram, né, para sair dessa crise. O Tânia, né? ele estava falando, ele falou uma frase do Lula. Sim. E eu queria Aí eu queria até falar dessa marolinha. Eu queria falar outra frase do Lula. E, logicamente, aqui ninguém está aqui. Quando você fala de Lula, parece que a gente está incensando o Lula. Não, a gente está colocando o Lula como um importante personagem político brasileiro. Mas o Lula disse também que antes do governo dele, era assim, quando os Estados Unidos espirrava, o Brasil pegava uma pneumonia, gripava fortemente. Continua assim agora? Não, eu creio que este processo que ocorreu na Europa e nos Estados Unidos, que gerou essa crise de âmbito especulativo, né, que a gente pode chamar de crise de realização também, porque, imagina, todos os países considerados desenvolvidos entraram numa crise. Certamente, nós entraríamos em seguida. Né? Então, acho que quando você fala do Lula, da posição do governo Lula, quando ele resgata o mercado interno, eu estava fora ainda, foi um grande alívio. E as pessoas que estavam observando que a gente estava respirando numa crise mundial, foi uma experiência fantástica. O que nós fizemos? O que a China estava fazendo? Recuperando o nosso mercado interno. E essa dinâmica, se ela tivesse sido sustentada, certamente talvez a gente não tivesse hoje na situação que o professor Paulo Bretas está mencionando. Porque ainda não criou-se outra alternativa para a retomada do crescimento econômico que não fosse a retomada do produto interno bruto, né? E a expansão via setor externo, né? Então, nós não criamos outra economia, é a mesma economia. Quando nós observamos que a China consegue crescer 8%, 9% do seu produto e vender para o resto do mundo e começar a financiar e a comprar tanto títulos públicos de outros países em crise, como o caso do governo norte-americano, quanto vender para o resto do mundo a preços menores, você criou um processo que não se difere de nenhuma das outras sociedades do mundo, né, que cresceram. Então, no caso do Brasil, quando o Lula fala essa frase emblemática da marolinha, né, que muita gente critica, ele queria dizer que a gente estava fazendo uma boa política econômica no que se refere ao produto e à renda, né, que deu sustentação. É lógico que a gente tinha outros problemas, que aí o professor Paulo Bretas mencionou muito bem, que é a taxa de juros altíssima. E isso fere a economia de morte. Né? Se foi uma saída lá no Fernando Henrique Cardoso, já não é mais. Porque, por mais que a gente cresça, a gente não cresce na mesma proporção do endividamento interno. Professor, eu tenho de fazer aqui o intervalo, Sim. Mas em síntese o que você disse é o seguinte, né? Se produz e se vende, a economia anda, né? Ela gira. O dinheiro gira. E hoje a gente está ao contrário, está nessa, o que chamam de estagflação, né? A palavra, o termo é esse, né? Só que a inflação já está assumindo uma moderação. Está caindo também, né? Hoje a gente pode dizer que... A gente entra para um quadro até mais preocupante, né, Bretas? Porque quando você tem inflação com crescimento, nós já vivemos isso também. Agora, quando você tem queda do produto, queda da renda e queda da inflação também, você... os juros continuam Os juros altos. altíssimos, é um processo de concentração de riqueza brutal. Aí juntaram a onça e muitos outros bichos, né? A onça está solta. Cena política volta em um instante. Segue cena política debatendo as crises política, econômica, social e muitas outras que, infelizmente, batem no Brasil. Professora Tânia Teixeira, a gente está falando da economia, falou da marolinha, falou do período que a economia brasileira estava melhor, estava
vendendo, comprando, dinheiro girando. E hoje, eu queria voltar essa discussão para hoje, te ouvir. Hoje a gente tem uma situação bem diferente e, ao que parece, não há luz no fundo do túnel, a saída está difícil. Eu estava vendo uma reportagem que saiu, parece que ontem ou anteontem, a perspectiva para a economia em 2017, quando se esperava uma recuperação, o segundo governo é de apenas 1%. E quando o governo diz 1% a mais, você pode saber que vai ser 1% a menos ou muito menos, né? Mas analisa aí para a gente. Eu tenho a impressão de que, nós temos, sim, problemas que diz respeito ao produto hoje. Nós temos, no caso de Minas, né? Vamos pegar Minas Gerais, que é o nosso estado. A gente tem uma queda, a queda da venda da siderurgia. A mineração sofre um impacto que não é só econômico, é ambiental e também tem de preço. Isso no estado que vive de commodities. O setor automotivo, nós estamos perdendo empregos porque as empresas estão deslocando. Nós já estamos sofrendo o processo de descentralização, né, que outros países viveram antes. A gente também está sofrendo esse processo. Muitas empresas estão saindo daqui para produzir na China. Esse é um problema que não diz respeito à crise financeira, diz respeito ao processo de industrialização, né, que a gente sempre manteve. Se o nosso produto hoje... Igual vamos pensar o caso de nossa cidade, Belo Horizonte, que é uma cidade do setor serviços. Quantas lojas estão fechando por dia, Carlos? Quantos empregos nós estamos perdendo por dia? Pode-se ver isso pelos aluga-se, vende-se nessa Você está observando assim, partes vitais do nosso comércio estão perdendo espaço, né? Agora, isso também está associado à queda do poder de compra, e do poder aquisitivo e do desemprego. Hoje nós temos em torno de 3 milhões de pessoas desempregadas. Esse é um quadro ou mais. 11 milhões e meio, quase chegando a 12 milhões. Na região sudeste, é um desemprego crescente, porque os empregos estão migrando para o norte e nordeste. E a gente não está vendo nenhuma política de nenhum governo falando disso. Mas nós sabemos que está ocorrendo. Indo para o norte do país, saindo, os 3 milhões seria focado mais nessa região nossa aqui, né? Então a gente está vendo o seguinte, é um quadro que tem toda uma questão política, tem a questão, nosso Estado, por exemplo, ele tem um papel de exportação muito importante, não é? Qual tem sido a política externa que o governo tem adotado? Não é uma política clara. Isso também ficou claro nessa viagem que eu fiz, quando a gente estava discutindo sobre a inserção do Brasil no mercado internacional. Nós não temos um produto barato, competitivo, e também não temos uma política comercial externa interessante hoje. Ela não é clara. Professor, eu queria depois, só para o debate cruzar, e te perguntar, considerando o que ela está falando, e acrescentando e também recortando essa fala, o governo atual tenta sair de um jeito e de outro, está conseguindo? Ou a crise política que 6 meses de governo Temer, 6 ministros demitidos, e agora com a lama atingindo o próprio presidente, acusado de tentar resolver um problema particular de um ministro com a máquina do governo? É uma situação gravíssima, né? O Brasil não consegue atingir a estabilidade política necessária para fazer ajustes que são importantes. A gente tem que admitir também, cada presidente que passou teve seus acertos, teve seus erros, teve seus momentos bons. O Lula governou mantendo o chamado tripé da responsabilidade fiscal, né? Manter, né, câmbio flutuante, manter os tributos, os gastos equilibrados, né? Fazer superávit primário para poder pagar juros da dívida. Quer dizer, o Lula, de certa forma, ele preservou aquela leitura que o mercado fazia e que esperava dele,
né? Porque antes esperava que o Lula ia explodir tudo, né? O Lula ia fazer uma maluquice. Não, ele governou de acordo com aquilo que o mercado esperava. E teve, né, a sorte de ter aí um ciclo de commodities altamente valorizadas pelo próprio crescimento chinês, mas não pensou que isso ia acabar. E aí eu acho que a presidenta Dilma ela teve um primeiro governo muito bacana, muito bom, conseguiu manter o emprego em alta. Olha bem, o Brasil estava em pleno emprego, nós tínhamos taxa de desemprego de 4,5%, uma maravilha. A classe média cresceu, o país consumia, né? O problema é que isso chega ao fim. A inserção social, né? Camadas populares conseguiram ter Você reduziu 40 milhões de pessoas da pobreza absoluta e colocou 22 milhões na classe média. Então, isso é um fenômeno. O resultado social de distribuição de renda, de diminuição de desigualdades do governo Lula foram incríveis e continuou com o primeiro governo da Dilma. Agora, não foi o suficiente, não conseguiu barrar, por exemplo, um certo preconceito escondido que existe na sociedade brasileira. Aquele preconceito da classe média antiga, vamos dizer assim, que achava que aeroporto era só para ela, né? A gente ouvia coisas do tipo assim, aeroporto vai ser uma rodoviária, né? Preconceito deslavado. Preconceito deslavado. O que eu quero falar é o seguinte, uma crise econômica, ela vem acompanhada também de rupturas sociais, da própria crise política, da insatisfação de uma classe média que ficou incomodada com a chegada dos novos ricos, né? dos novos classe média. Esse pessoal foi bater panela no primeiro momento em que achou que realmente estava demais, que a economia não crescia mais, enfim. Eu acho que Dilma teve seus problemas, Dilma subsidiou muitas empresas, a Dilma cortou muito das despesas, por exemplo, das empresas com relação à Previdência, né? A Dilma ela desonerou folhas de empresas que não vieram como contrapartida com mais emprego, não é? Isso foi o quê? Isso foi tirando recursos do governo, isso foi aumentando os gastos do governo, né? Agora, o engraçado é o discurso do atual governo Temer. É um discurso de corte de gasto, mas nunca se gastou tanto na República. Os gastos vêm aumentando. Existe, evidentemente, um gasto, vamos dizer assim, que não tem como controlar, né? Porque vai crescendo a folha de salário, vai crescendo as despesas previdenciárias, e a Previdência é um problema à parte. Eu queria até depois que a professora Tânia falasse um pouco sobre esse déficit previdenciário que a gente tem, que já está chegando a 80 bilhões esse ano, deve chegar a 100 bilhões no ano que vem, e ninguém consegue pagar essa conta. Não há saída, passaria para você, professora Tânia, não há saída a não ser cortar direitos? Eu creio o seguinte, primeiro, saber a origem do déficit. Dizer que a Previdência Pública é deficitária, a gente escuta isso há muito tempo. Isso é uma lorota, uma história então né? Muito antiga, né, Carlos? Nós observamos o seguinte, existe inclusive um estudo de uma tese de doutorado que foi defendida recentemente, e ela inclusive usa os dados de 94, que o próprio Ministério que lidava com a Previdência publica, mostrando que a Previdência financia outros gastos do governo. Este é um dos problemas que a sociedade brasileira tem que se inteirar. Porque não é possível que você pague uma Previdência 30 anos e depois você não tenha o direito de aposentar. Porque é isso que está colocado hoje para a sociedade brasileira. Ou então que você alargue o tempo, né? 40 anos trabalhando sem poder aposentar. E ainda você reduz o valor da aposentadoria, como estão querendo fazer agora. Reduzir o teto máximo.
Então, você vê um quadro que, se a previdência é deficitária, porque as pessoas que estão na atividade do mercado formal, é mais reduzida que do mercado informal, isso também não pode ser colocado. Porque as pessoas que aposentam com salário mínimo, elas se aposentam por uma outra linha, que era uma linha mais ligada à questão social, né? Tem muita gente que ignora esse fato e pensa que o rombo da Previdência está em função das pequenas aposentadorias. Agora, essas pessoas contribuíram, né? Qualquer fundo de aposentadoria privada, você contribui com R$100, você sai com mais do que o teto mínimo da Previdência. Sim, né? sem dúvida. Sim. Então, esse discurso que a Previdência, por si, ela gera um déficit, a gente tem que discutir isso melhor. Parece que o culpado é o sujeito que está recebendo contribui. O salário mínimo lá de aposentadoria, Agora, dois salários mínimos. Sem dúvida, a gente tem um problema, não é um problema, é um valor que foi, inclusive, criado na nossa sociedade, é que as famílias tinham que se reduzir, né? Que as pessoas tinham que ter um menor de filhos e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida e viver mais. Isso é um valor, não é? Está querendo, né, professor? Algo assim maravilhoso, né? Utópico, né? É. Tudo funcionando de uma maneira azeitada, sem problema e sem déficit, sendo que muitas vezes o déficit, todo mundo sabe, não é por causa da aposentadoria, é a gestão. Gestão do recurso. A gestão do Tem dinheiro. 1001 problemas, né? A Previdência é uma caixa preta. Tem que entrar lá dentro, auditar, tem fraude, tem... A Previdência tem uma história. Lá nos regimes militares, os militares decidiram que o trabalhador rural devia ter aposentadoria. Só que esses trabalhadores não contribuíram. A eles foi atribuído o direito de aposentar, de ter um benefício, salário mínimo e tal, mas não houve contribuição, não houve formação de fundo previdenciário. Previdência funciona quando você vai depositando dinheiro, fazendo uma poupança ao longo do tempo, esse recurso ele é aplicado no mercado financeiro, no mercado de ações, etc, etc. E aí, no final das contas, você tem como tirar dos rendimentos aquilo que for necessário para pagar as aposentadorias. Ora, se você dá o direito a uma população rural de se aposentar sem nunca ter feito esse fundo e vai somar tudo num fundo único, já vai gerar problema mais para frente. Porque antigamente você tinha 4 trabalhadores na ativa para poder manter um trabalhador aposentado. Hoje a proporção qual que é? Hoje acho que está chegando perto de 1 para 1. Acho que está chegando perto de 1 para 1. Aí o buraco aumenta. Aí não tem jeito. Mas aí, professor, aí eu vou discordar de uma coisa. Eu acho que a questão da Seguridade Social, que foi atribuída a partir de 88, da nossa Constituição, né, ela define que a pessoa que não tem nenhuma renda, ela tem direito de se aposentar porque ela contribuiu com a sociedade, mesmo que ela não tenha contribuído para o INSS. Né? A gente observou que a própria reforma que ocorre na Previdência, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, que ela deixa de ser um pecúlio e passa a ser o quê? Eu não sou contra não, eu sei, eu entendi. Estou só querendo chamar a atenção. Eu estou falando que para essas pessoas, talvez não fosse uma boa ideia ter misturado tudo no bolo das aposentadorias gerais. Mas por que misturou tudo no bolo? Porque quando misturou a aposentadoria os benefícios dos mais pobres, também misturou dos mais ricos, dos que têm salários mais altos. Eu tenho que fazer mais um intervalo, que ele está me avisando ali. Cena Política volta já já. Isso Cena Política continua debatendo as crises nossas de cada dia, crise política, crise econômica, com a presença do economista Paulo Bretas, que é presidente eleito do Conselho Regional de Economia de Minas, e da professora Tânia
Teixeira, economista e professora da PUC Minas. Vamos continuar falando da crise e o atual governo, Bretas. A gente tem aí o governo que se sai de uma crise política, de um problema político, cai em outro. Eu já disse, 6 ministros caíram em 6 meses de governo e agora, por causa de um problema particular, de uma monstruosidade que se tenta construir lá no entorno histórico de Salvador, envolve até o presidente da República. E quando começou esse governo, que parece que já tem um século, mas parece que são 4 meses, né? 4, 5 meses? Um pouco mais. Um pouco 6 mais, meses, 6 meses, né? né? 6 meses, mas parece muito tempo. Colocou-se lá Henrique Meirelles, que já foi homem de economia do Lula, e que seria da Dilma se a Dilma permanecesse na presidência. E hoje ele, de uma certa maneira, está até desaparecido do noticiário, um noticiário ocupado apenas por questões políticas. Como é que você analisa toda essa misturação, vamos chamar de misturação? Eu acho que Henrique Meirelles é um homem preparado, né? Não tenho a menor dúvida que ele tem todas as condições de ser o ministro da Fazenda. Entretanto, Henrique Meirelles é um homem ligado ao mundo financeiro, é um homem ligado ao setor bancário, né? Eu me impressiono quando Henrique Meirelles diz: vamos resgatar a confiança do empresário, vamos resgatar a confiança do consumidor e, com isso, vamos conseguir fazer a economia crescer. Não é assim, né? O ministro Meirelles sabe, lá no fundo da sua alma, que não é bem assim. Empresário faz conta, empresário precisa saber quanto que é a taxa de lucro, empresário precisa saber que riscos que ele está correndo. Empresário, ainda mais empresário vindo de fora. A confiança está no bolso. Né? Confiança bolso, é uma coisa, é uma condição, mas não é a única. O empresário precisa de crédito, o empresário precisa de juros mais baixos para poder pegar dinheiro emprestado, o empresário precisa medir os riscos para ver se ele está entrando numa fria ou numa boa, para ganhar dinheiro, né? Porque o capital é assim, o capital vem para se alimentar dos lucros e acumular e crescer, né? Então, o buraco é mais embaixo. E nem a confiança eles estão conseguindo manter. Aí vem o que você está falando. Essas crises intermináveis, né? Ministros que caem todos os dias. O governo Temer envelheceu antes do tempo. É aquilo que você falou, já tem uma sensação de que está aí há muitos anos, né? Envelheceu rápido. E temo pela continuidade do Temer, né? Não querendo fazer trocadilho. Porque, até um bom trocadilho. Na verdade, se a delação premiada dos 78, 77 executivos da Odebrecht, né, conforme notícias vazadas vêm demonstrando, se for realmente da dimensão que a imprensa tem falado, não vai sobrar pedra sobre pedra. E aonde vai o governo, inclusive o próprio Temer. O governo Temer já assumiu o governo de uma forma meio ilegítima, né? Não vou nem entrar no mérito disso. O impeachment é uma coisa assim meio, né, esquisita, para falar um mínimo. Mas a legitimidade foi atribuída a ele pelo Congresso. A maioria do Congresso construiu, né, junto com o judiciário também, que foi, né, tomando mais poderes, né? O Brasil é um país louco, né? O judiciário legisla, né? O legislativo executa, o executivo não faz nada. Então, é um país que está rasgando lá o Montesquieu, onde os poderes deveriam ser independentes, mas harmônicos. Você falou de França aí, a gente pode lembrar do De Gaulle, né, que falou que o Brasil não é um país sério. Mas se é que a França também é um país sério, que eu acho que também não é, né? Mas, professora Tânia, vamos continuar nessa análise. Esse presente hoje do governo Temer, esse tempo presente, tentativa de aprovar um teto de gastos muito contestado pelos setores intelectuais, setores, os estudantes, pelas universidades,
pelos setores de saúde. É aí a saída de governo? É por aí a saída da crise, no seu entender? Eu, como o professor Bretas estava falando, eu creio que o Meirelles, quando ele fez a proposta da PEC, a proposta de redução dos gastos do governo, né, com um pacote fiscal tão endurecido, inclusive projetando um tempo que nem sabe se ele vai estar vivo ou se nós estaremos vivos, né, 20 anos. Né? Você já caminha para a redução, inclusive você dá a confiança que você dá para a sociedade é que ela vai viver pior daqui 20 anos. Salvo engano, 20 anos é jogar para outra geração. E na verdade você perde... Geração são de 20 anos, né? 25 anos. Então você vê o seguinte, esse é um aspecto que eu acho que fere muito a confiança da sociedade, né? Porque aí você vê o seguinte, e ele fez isso e desapareceu. Porque quem que anunciou o pacote fiscal foi ele. Né? Ele não está submerso? Não, eu pensei o político. E o político. Não tem ouvido falar em Meirelles? Você tem ouvido, Ivan? O Ivan ali lê bastante. Você tem ouvido falar do Meirelles? O aspecto político, ele tomou o cenário e isso virou um problema a ser resolvido só entre os deputados. O Ivan falou que tomou Doril. Então, nesse sentido, a gente vai observar que a proposta da PEC, quando ela fere um projeto de sociedade que é constitucional, que é você criar meios de investir na educação e na saúde de forma progressiva, que, de acordo com o próprio crescimento do número de pessoas que vão necessitar dos serviços públicos essenciais, que está assegurado na Constituição de 88, você observa que a preocupação é desse governo socializar as perdas presentes e futuras com a sociedade, ao mesmo tempo preserva determinados segmentos, como os políticos, como eles próprios, né? E aí eu acho que isso é aviltante, né? Quando eles mantêm o aumento do setor do judiciário, aumentou o salário da Polícia Federal e das polícias, aumentou o salário dos próprios parlamentares. Né? Eu estava lendo, Tânia, que o governo Temer já aumentou 16% os gastos em relação a Dilma. Então, é uma falácia. E de onde que ele aumentou? Onde que ele aumentou? É como se ele estivesse esperando aprovar a PEC, né, para cortar gastos em setores essenciais, como infraestrutura, como previdência, como saúde e educação. Ao mesmo tempo, ele aprovou gastos futuros crescentes desse segmento que foi favorecido pela política do governo. Então, neste aspecto, é interessante porque que o Meirelles sumiu. Isso é indefensável. É alguma coisa, é indefensável. Seria alguma coisa daquele poeta lá, me lembrei do poeta nordestino, grande poeta, né? Augusto dos Anjos, que dizia que a mesma boca que beija escarra, a mesma boca que escarra. Então teria um escarro para baixo e um beijo para cima. Exatamente. Seria Aí você ajusta, nesse caso que o professor Bretas estava falando, você ajusta os interesses, amortece os interesses dos segmentos médios que foram bater panelas, né? Porque eles se sentem agraciados, mesmo que não tenham sido favorecidos pelas medidas, eles se sentem contemplados, sabe, Bretas? No orçamento da União, você tem lá despesas discricionárias e não discricionárias. As não discricionárias são aquelas que o governo não tem como cortar, elas estão lá na Constituição e tal. É em cima dessas que eles estão tentando jogar a PEC do teto para poder barrar o crescimento desse tipo de despesa que está lá na Constituição. Nesse sentido, né, a PEC ela é quase que uma Constituição nova. Né? Ela coloca para o Brasil um tempo novo, que é um tempo que vai tirar dinheiro da educação, vai tirar dinheiro da saúde, vai tirar dinheiro da assistência social. Apesar do presidente Temer dizer que vai tirar dinheiro de outras fontes para manter investimentos em educação, saúde, assistência social, mas eu acho que não vai. O que a Tânia falou aqui, né? Está tirando, em geral, desses setores sociais. Então, aí eu acho que eu gostaria só de ressaltar isso, Carlos. Então, existe um movimento, sim,
existe um movimento, hoje, por exemplo, a PUC Minas, você tem um número de alunos que estão acampados na PUC. Eles são contra a PEC. Como se existe a UFMG também contra a PEC. Eu passei em frente da faculdade de arquitetura hoje, também, aqui na Savassi, acampamento lá. Então as pessoas estão lugares, se manifestando contra. Agora, quem é que está se manifestando? Os estudantes, os professores, mas é uma minoria agora que está fazendo isso de forma atomizada, né, no microcosmo ali. Mas nós tivemos uma manifestação ontem na Paulista. Foi ontem na Paulista? O que nós vimos? A imprensa não divulgou, mas a população descontente estava nas ruas. Porque a PEC não ela não gera um efeito social defensável. Né? Mas existem segmentos que estão achando ótimo. Quais são esses segmentos? O setor financeiro, por exemplo. Né? O setor financeiro ganha de todo jeito. Ganha, porque Olha, a riqueza no Brasil é uma das mais concentradas. Nenhum economista de sã consciência é defende. Contra você tentar melhorar as contas públicas. É preciso, né? Nós precisamos realmente de pensar a nossa previdência, né? Qual que é a idade mínima e hoje máxima, mínima, né? mais razoável, né? No mundo inteiro está se pensando as questões previdenciárias. Ninguém é contra que o governo gaste menos, mas gaste melhor. Mas você vê essas distorções nesses altos salários de funcionários públicos, você vê... Desembargadores ganhando mais de 100 mil reais. É uma coisa tão absurda. E aí a professora Tânia lembrou bem, os estudantes começaram um movimento, não é? Mas os estudantes não são a ponta de lança de movimentos de mudança social. Exato. Nós sabemos que não são. Agora, você imagine o dia que os sindicatos acordarem e forem para a rua. Aí a coisa começa a ficar diferente. Ô Bretas, eu tenho de fazer um intervalo ali, mas eu vou pedir um minutinho ali ao diretor Wander, que fica mandando ali a gente fazer um intervalo, só para repicar uma questão antes da gente entrar no outro bloco. E em meio a tudo isso, essa tentativa de repatriação de dinheiro que está lá no exterior de parente de políticos, que é um dinheiro, naturalmente, é o dinheiro da maracutaia, vamos usar essa palavra, não achei outras, né? O que você está achando? Claro, eu acho que isso é um outro problema que se refere primeiro, a concentração de riqueza no nosso país de forma desregrada, né? sem uma fiscalização adequada, que a gente tem isso. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, são vários professores e filósofos, cientistas, empresários também que estão em desacordo. Né? Que a questão da riqueza do Brasil, como ela é gerada, como ela é concentrada. Né? Outra questão que eu acho que da questão da política fiscal no Brasil, ninguém fala de como tributar a riqueza neste país, as grandes fortunas. Isso ninguém quer mexer com isso, prefere criar um outro imposto, que é o caso do CPMF, voltar a CPMF do que tributar a riqueza. Né? Outra questão é a própria fiscalização. Você tem 1 trilhão de dívida de empresas que não é cobrada. Né? Aí, então, aí você vê o seguinte, você gastou 8 bilhões com Bolsa Família, gerou toda essa hecatombe de mobilização contra. Você tem razão, né? Viu? Aí, quando você vê que as empresas estão devendo 1 trilhão, você tem Receita Federal muito bem remunerada, auditores fiscais muito bem remunerados, para poder fazer isso, eles não fazem. Por que será? Né? Não tem nenhuma política consistente para refazer o caixa a partir daquele que tem fortuna. Então, você está fazendo caixa com quem não tem fortuna. Então, é muito complicado. Me fez lembrar disso, né? Que aquela conversa que tinha, aquela polêmica, aquela discussão da taxação de herança dos mais ricos, não tem. Foi para o ralo. Cena política volta em um instante. Prossegue Cena Política neste último bloco, debatendo as crises brasileiras,
econômica, política, social. Nós estávamos aqui falando da economia brasileira, agora vamos localizar aqui em Minas e nos municípios. Professor Bretas, os governadores estão com a faca no pescoço, é o que estão falando. Chegou no último furo aí para a maioria dos governadores e também para os prefeitos, para os municípios, com essa crise medonha, diminuindo a renda dos entes, né, dos entes, estados e municípios. E como, no seu entender, vai continuar essa história, sendo que existe já essa agiotagem do pagamento da dívida dos estados com a União, dos municípios também com a União? A situação dos estados é como você falou, uma situação lamentável. O que aconteceu no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul é só uma antecipação do que vai acontecer com o restante dos estados. Né? Cada estado tem a sua história, claro. O Rio de Janeiro cometeu lá os seus erros, né? Acreditou que os royalties do petróleo e gás seriam eternos, né? E quando o país entra em crise, e aí é que eu não entendo a burrice de você meter uma economia em recessão profunda no momento que você precisa que a economia cresça para gerar emprego, gerar renda, gerar salário, né? E você insiste em não gastar, em não investir, e os estados são vítimas disso. Os estados vivem basicamente do ICMS, é o maior imposto que eles arrecadam. O ICMS vem caindo, mês a mês vem caindo. E você tem folhas salariais cujos aumentos, reajustes foram negociados, muitas vezes negociados assim, paga uma parte agora, uma parte daqui a 6 meses, uma parte o ano que vem. E eu acho que o nosso governo de Minas, o governo Pimentel, ele corajosamente deu ao professor o reajuste que não tinha sido dado antes. Constitucional, né? Constitucional. Constitucional. Hoje eu diria que só Minas Gerais cumpre ao pé da letra, não é, o pagamento do piso mínimo dos professores. Difícil. Agora, o salário está sendo dividido até o final do mês. Pois é. Não há notícia até agora que eu saiba, já entrando em dezembro, do 13º salário. É isso que eu ia falar. Até quando será que o governo de Minas vai conseguir manter, né, toda essa estrutura de pagamento, né? Herdou reajustes da Polícia Militar, da Polícia Civil, que haviam sido concedidos nos governos anteriores, né? E o que a gente está vendo é o seguinte, governos mandando projetos de lei para a Assembleia para anular reajustes já concedidos, aumentar a contribuição previdenciária. Alguém tem dúvida que a contribuição previdenciária vai, né, continuar do jeito que está? Vai aumentar. Né? Já estão falando em contribuição previdenciária de 14%, já estão falando até de juntar no pacote do ajuste previdenciário federal o ajuste previdenciário dos estados. Por quê? Porque é explosivo, são gastos explosivos. E não adianta. Para poder ter dinheiro, para poder arrecadar, tem que pôr a economia para funcionar. Não tem outra solução. O que vai acontecer é que esse ajuste monetarista, esse ajuste conservador, essa obsessão pelo ajuste fiscal, que é uma obsessão, né? Mata todo mundo, mas, né? Segue a regra. Vem desde o ministro lá da Dilma, o Joaquim Levy. Joaquim Levy. Que parece que tem um que foi também uma coisa que ninguém entendeu da Dilma. Ganhou a eleição com um discurso, não é, de continuidade de uma política desenvolvimentista, né, e chega no poder e coloca um monetarista. Do Bradesco. Do Bradesco. Empresário do Bradesco. Quer dizer, enfim, queria até ouvir a professora Tânia também. Seria bom, assim, essa situação aí, voltando para os estados, os municípios, na sua análise, como é que fica? Eu creio que a taxa Selic, né, que o governo paga para captar a poupança e para poder manter o Estado em pé, né, o Estado no âmbito da federação, resvala nos estados e municípios. De onde que vem esse endividamento atroz dos estados e municípios? Acho que essa questão ela tem que ser discutida, né?
a discussão da dívida interna, ela é muito séria. Ela, na verdade, assim, o que de fato um município que vive do fundo de participação que foi criado depois da Constituição de 88, qual que é a real condição dele de, primeiro, arcar com essas dívidas, conseguir sobreviver numa conjuntura que não tem produção nem circulação de bens e serviços? Se ele vive também da arrecadação. Todos os municípios vivem da arrecadação. E além dessa todos os questão estados também. Da chamada agiotagem, né? Agora, a agiotagem da dívida, ela existe. Né? Igual você vê o seguinte, o governo Pimentel, você pode ter críticas ao governo Pimentel, mas nós sabemos que o Beltrão, antes de assumir o governo junto com o Pimentel, ele foi a público e disse da situação do governo, da dívida que foi gerada no governo anterior, do nosso caríssimo professor Anastasia, né, que antes um democrata e tal, que fez uma política extremamente rasteira no que se refere à manutenção das contas do nosso Estado. O chamado choque de gestão. Deu choque de gestão, mas no final deixou rombos, não é? E onde que esses rombos estão? Na saúde, na educação, né? Ele transferiu renda para quem? Para os setores que tinham o apoio dele. Tem essa coisa, né? Posse de novos prefeitos. Aqui em Belo Horizonte houve essa campanha, uma campanha até muito diferente, né? Que foram para o segundo turno, duas pessoas. Dois não políticos. De origem futebolística, e ganhou um que diz que não é político e tal, que tem dívidas trabalhistas, dívidas do IPTU. Como é que vai ficar no seu entender? Mas eu gostaria só de fazer um comentário a respeito disso, depois que a gente tem pouco tempo, né? Mas dizer o seguinte, todos os dois prefeitos que fossem assumir, que vão assumir agora, que no caso é o Calil, ele vai encontrar uma prefeitura em que situação? É a pergunta que eu faço a vocês. Que situação? Precária. Antes queria fazer uma justiça aqui. O governo Aécio, ele chegou e ele, de uma forma bem feita, ele organizou as finanças do Estado, que depois foram se desorganizando. O exercício do poder é um negócio meio complicado, porque você vai criando gastos, criando uma certa desorganização, né? E vai escolhendo aquilo que você vai fazer. Quer dizer, por que teve que fazer aquela cidade administrativa daquele tamanho, com aquele gasto todo? Por isso que não organizou. Você está entendendo? Por isso que não organizou. Questão assim, qual é a prioridade? Um outdoor. Qual que é a prioridade? Não organizou, né? Não, Bretas, por isso. Ele criou uma fachada organizativa. Você pode estudar e tal. Houve um certo ordenamento. Depois da coisa desorganiza. Mas ele organizou, quer dizer, para o público, para a sociedade, ele organizou. Se tivesse organizado de fato, quando saiu, não podia estar aquela situação. O problema é o que vem depois. É o exercício do mandato que vai a coisa se desestruturando pelas alianças, pelas pressões. Né? Quer dizer... Você citou aí o Aécio. O avô dele, o Tancredo, disse numa frase famosa que o poder é afrodisíaco. Você está dizendo que, além de afrodisíaco, ele é perdulário. Ele é gastador. Agora, tem erros cometidos aí ao longo de todos os governos, enfim. Eu acho que qualquer prefeito hoje vai ter problema. Muito problema. Não administra, não investe. Então, uma emenda aí, professora, que estão me avisando que está acabando. Porque eu estou vendo, eu achando que eu estou perdendo espaço, não estou gostando. Emenda aí. Os prefeitos, né, professor, eles vão ter que seguir a lei que restringe o gasto, com dívidas. Então, e ainda vão enfrentar a PEC, porque quem é que trabalha com educação e saúde? Não são os prefeitos. E se for seguir a lei de responsabilidade fiscal, vão ter que demitir funcionários públicos. É um cenário que não é... Vão ter que cancelar ajustes salários. Vão ter que reduzir investimentos na atividade de infraestrutura, de bem-estar. Então, não é um cenário convidativo. A situação é ruim, caótica e só sai do buraco se crescer. Muito bem. Novamente, agradecer nunca é muito, agradecer o professor economista Paulo Bretas, a professora economista Tânia Teixeira,
agradecer o Ivan na câmera. Hoje eu estou agradecido ao Vander na direção, ao Matheus e o Gil na operação e principalmente agradecendo a quem acompanha semanalmente Cena Política. Até o próximo debate.